do livro Sinal Verde, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do espírito André Luiz. Capítulo 41. Reuniões sociais. A reunião social, numa instituição ou no lar, deve sempre revestir-se do espírito de comunhão fraterna. Sempre que o espinho da maledicência repontar nas flores do entendimento amigo, procure isolá-lo em algodão de bondade, sem desrespeitar os ausentes e sem ferir aos que falam. As referências nobres sobre pessoas, acontecimentos, circunstâncias e coisas são sempre indícios de lealdade e elegância moral. Ignore, em qualquer agrupamento, quaisquer frases depreciativas que sejam dirigidas a você, direta ou indiretamente. Evite xistes e anedotas que ultrapassem as fronteiras da respeitabilidade. Ante uma pessoa que nos esteja fazendo o favor de discorrer sobre assuntos edificantes, não cochiche nem boceje, que semelhantes atitudes expressam ausência de gabarito para os temas em foco. Nunca desaponte os demais, retirando-se do recinto em que determinados companheiros estão com a responsabilidade da palavra ou com o encargo de executar esse ou aquele número artístico. As manifestações de oratória, ensinamento, edificação ou arte exigem acatamento e silêncio. Jamais rir ou fazer rir fora de propósito nas reuniões de caráter sério. Aproveitar-se, cada um de nós, dos entendimentos sociais para construir e auxiliar, doando aos outros o melhor de nós, para que o melhor dos outros venha ao nosso encontro. Querido amigo, querida amiga, façamos aqui breves reflexões a respeito desta mensagem. O título, então, são reuniões sociais. E a reunião social a qual ele refere-se é toda aquela onde existe um agrupamento de pessoas. Seja no seu lar, seja com seus amigos, qualquer delas. E ele vai direto ao ponto. Primeiro ele diz que tem que ser revestido de comunhão fraterna. A fraternidade em primeiro lugar. Depois ele diz também que a maledicência ela deve realmente ser isentada naquele momento. Aliás, em qualquer momento, não é? Mas principalmente naquele momento onde você vai falar para diversas pessoas. É pior ainda. Então, qualquer referência negativa, qualquer referência depreciativa, você deve se abster de dizer. E, principalmente, se essas pessoas estão ausentes. Então, torna-se cada vez pior. E ele diz que as referências nobres que às vezes são colocadas mostram que essa pessoa que está falando tem realmente uma elegância moral,
Porque ao invés dele ver o defeito do outro, ele está vendo o lado bom do outro, que é exatamente isso que nós temos que fazer. E ele também vai num ponto interessante, que ele é enfático em dizer que nós temos que ignorar qualquer comentário depreciativo em relação a nós. Então, se você escutar de uma pessoa, se você escutar de uma pessoa que veio que outra falou, coisas desse tipo, que você deve ignorar. E é verdade, porque frases depreciativas não ajudam. O máximo que você pode é refletir de forma tranquila, não é? E não querendo já aceitar aquilo que foi dito como se fosse verdade. Não é isso. Muitas vezes vem ensinamentos através de pessoas que não nos têm muito amor, podemos assim dizer. Então nós temos que ficar alerta com isso. Mas, de outra forma, é como ele diz, que nós temos que ignorar. Quando vem em forma de maledicência, uma coisa que é puramente maledicente, que você não deve se abalar com isso. E essas anedotas também, que muitas vezes são contadas, onde afronta o outro, não é, desrespeita o outro, nós temos também que tomar cuidado. Se alguém disser, nós ouvimos e calamos. O silêncio é o melhor remédio. Ele diz aqui também que quando você estiver diante de uma plateia, né, ou então diante de poucas pessoas, quando uma pessoa está falando, né, está discorrendo sobre assuntos edificantes, você não deve cochichar com o outro. É uma atitude de educação, realmente. É uma educação das mais simples. E é como se você não estivesse interessado, não é? No que o outro está falando. Então nós temos que respeitar o outro para que possamos ser respeitados também. Antes, vamos dar o primeiro passo. Vamos fazer a nossa parte. E outra coisa que ele coloca também, que é o bocejo, porque muitas pessoas estão bocejando, às vezes estão cansadas, mas muitas vezes estão realmente desligadas ali do assunto. E em outro parágrafo ele diz, não desaponte os demais. Enquanto uma pessoa estiver falando ali no grupo, ou numa plateia, que você não retire do ambiente. Então, a pessoa está falando num grupo de pessoas, aí você não pede licença e não sai. Você simplesmente sai. Não é? Então é preciso que você se desculpe com a pessoa e peça licença para sair. E não sair por qualquer coisa. Seja uma palavra, seja um número artístico. E ele reafirma aqui que manifestações de oratória, o ensinamento, a edificação, exige acatamento e silêncio. Então é preciso respeitar o próximo, que está numa posição de ensinar, no caso de uma exposição doutrinária. Rir ou fazer rir fora do propósito nas reuniões de caráter sério também é outra coisa que não tem lógica, não é? Porque se o assunto a ser tratado ele tem um caráter sério, como de uma hora para outra uma ou mais pessoas começarem a rir? Não tem sentido, não é? E ele conclui que nós temos que, cada um de nós, nesses entendimentos sociais, nós temos que construir e auxiliar. E é preciso que nós doemos o melhor que nós temos, o melhor de nós, para que também o melhor dos outros venha ao nosso encontro.
Então, façamos a nossa parte para que nós estejamos tranquilos diante da nossa consciência. Eu fiz o melhor, eu errei nisso, vou lá, peço desculpas. Mas aquilo que eu fiz o melhor que eu podia fazer, não que o melhor que o outro esperasse. Foi muito bom estar com você e espero nos encontrar brevemente. Fiquem com Deus e que o Mestre Jesus esteja guiando os seus passos.